Bom, sabe quando você passa horas, dias estudando para uma prova e você vai muito mal? Ou quando você tá lavando a louça, terminou tudo, tá guardando e alguém chega com um único copo sujo e coloca ele dentro da pia? Ou quando é o dia do seu aniversário, mas ninguém falou com você? Bom, o medo de não passar naquela matéria, a raiva da pessoa não ter tido bom senso de lavar aquele único copo e a tristeza por você ter esquecido são emoções e elas são uma resposta do nosso corpo. E é muito importante que a gente aprenda a reconhecer e a compreender quais são essas emoções e o que elas significam. Não só como um guia para o autoconhecimento, mas também para que a gente aprenda a tomar melhores decisões que façam sentido com as nossas necessidades que a gente conseguiu enxergar. As emoções, elas são a base da nossa comunicação e das nossas relações. Graças a elas, a gente teve guerras, revoluções, e elas são uma resposta, como eu disse, do corpo a duas coisas. Primeiro, a algo que acontece no ambiente, no meio externo, junto com algo que acontece dentro da gente, que são os nossos valores, aquilo que a gente acredita ser correto ou não. E por isso, elas não podem ser classificadas como boas ou ruins. Elas têm um papel evolutivo muito importante. Graças a elas, a gente constrói relações ou só destrói mesmo. E é importante que a gente saiba reconhecer, nomear e entender de onde elas vieram, porque cada uma dessas emoções vai refletir uma necessidade, um valor. Por exemplo, o medo, ele costuma acontecer quando existe alguma ameaça ali. E essa ameaça, ela pode ser real ou não. A gente pode estar só imaginando ou acreditando muito que alguma coisa vai acontecer, e isso não acontece. Só que quando o medo é repetitivo, ele pode chegar a paralisar a gente. Um exemplo, eu tenho uma amiga que numa prova de uma disciplina, ela foi muito mal na primeira vez. A partir daí, ela foi mal em todas as outras. E ela começou a ter crise de ansiedade todas as vezes que ela ia fazer a prova dessa disciplina e ela travava, porque se ela não passasse, isso ia trancar o curso, ela não ia poder seguir. E a ansiedade, ela é uma preparação para o medo, ela é um filhote do medo. Já a tristeza é uma resposta para uma perda, uma desilusão, uma decepção muito grande. De certa forma, ela é boa porque faz com que a gente pare de olhar para o mundo externo e comece a olhar mais para a gente. E às vezes a gente consegue tirar algo de bom e bonito em algo muito ruim que aconteceu e que deixou a gente completamente devastado. Só que o problema é que se você fica triste por muito tempo, você pode perder, inclusive, a capacidade de sentir coisas boas, mesmo que a curto prazo. Essa é a apatia. E aí a gente tem a raiva. A raiva, ela é uma resposta para uma injustiça ou para uma frustração. A raiva, se ela for levada de uma maneira bacana, ela pode fazer com que você mude o seu comportamento para que aquelas injustiças que você enxerga, seja na sociedade, seja no coletivo que você faz parte, ou seja num relacionamento a dois, para que isso mude, sabe? Só que se você levar ela para um lado muito negativo, inclusive de frustração, ela pode acabar levando à violência, o que não é bacana. Já a alegria, ela normalmente vem quando a gente consegue celebrar conquistas. O problema é quando a gente fica feliz sem ter motivo para isso. Quando a gente enche a bunda de dorgas, como não existe um motivo real, se a gente continua sentindo essa felicidade, essa alegria de uma forma falsa, né, de uma forma ilusória, ela pode levar a gente a sentir tristeza e vazio a longo prazo. Agora, quando ela é uma alegria genuína por algo que a gente conseguiu conquistar, por um objetivo que a gente tinha, ela serve pra gente internamente, inclusive como forma de impulsionar as nossas próximas conquistas. A compaixão é uma emoção muito interessante porque ela fez com que a gente evoluísse de forma coletiva. Ela acontece quando a gente consegue se colocar no lugar do outro. E ela leva a gente ter mais cuidado, sabe? A ajudar a outra pessoa, porque a gente sabe de uma maneira muito próxima como ela está se sentindo ou o que ela compreende daquilo que está acontecendo com ela. E aí a gente tem o próximo, que é o nojo, que é uma das emoções mais interessantes. Ela também é um mecanismo de defesa.
e faz com que a gente sinta repulsa, mal-estar, asco, que também é uma palavra muito interessante. O problema do nojo é que se você não compreende bem, pode levar você a ter preconceitos com alguma coisa. Vou dar aqui um exemplo meio estapafúrdio, tá? Tem uma galera que não gosta de pelo. Olha para pelo e fala, que nojo. Só que todo mundo tem pelo, é uma característica natural nossa. Então, por que a gente sente tanto nojo de pelo? Bom, condicionamento operante. Eu falei um pouquinho mais sobre ele no vídeo do prazer, que eu vou deixar em algum lugar por aqui, e aí você pode dar uma olhadinha lá. Mas o rolê a gente é condicionado a acreditar que o pelo é algo nojento, e aí a gente gasta uma grana em produtos para se depilar. E a gente também atribui valor mercadológico. Normalmente, quem tem pelo, né, é quem já está mais maduro, já é mais velho. Criança é quem não tem pelo. Então, quanto mais jovem a gente é, maior o nosso valor para o mercado, seja ele de trabalho ou em outras relações. Enfim, saber nomear as emoções e saber o porquê que elas estão ali é muito importante, porque além de conseguir diminuir os impactos negativos que elas podem gerar na gente, elas também facilitam com que a gente faça uma análise mais profunda daquilo que a gente está vivendo e, se a gente quiser mudar, a gente conseguir fazer isso de uma forma mais tranquila. Vamos supor, você está ali no meio de uma briga apocalíptica, pensando, se eu continuar discutindo com essa pessoa, eu vou dar uma porrada na cara dela. Você respira fundo, conta aí seus 4 segundos, entra pelo nariz, sai pela boca. Você consegue retornar para você mesmo e se distanciar, mesmo que só um pouquinho, para não fazer besteira e não dar um murro em ninguém, não dar uma cadeirada, uma facada em ninguém. Você consegue pensar, por que eu tô discutindo com esse ser imundo sem luz? Sabe? Por que eu tô falando aqui o que eu tô falando? Você retira as rédeas da emoção e devolve para o cavalinho da razão, mesmo que seja por um curto período de tempo. Uma outra coisa ótima, que também parece muito papo de doido, é você ter um caderninho, um bloquinho qualquer e anotar aí o que você pensa e o que você sente, sem filtro. Escreve ali o que você realmente pensa, o que você realmente sente, mesmo que seja só naquela hora. Mesmo que daqui a um mês você vai reler aquilo e aquilo não faz mais sentido nenhum para você, não tem problema. É só pra você aquilo ali, entende? Pra você ir se conhecendo aos poucos e saber mais ou menos como a sua cabeça funciona. As emoções, olhando para a parte interna, elas são a história que a gente conta pra gente sobre o mundo. Por exemplo, uma pessoa muito triste, o mundo para ela é um lugar de muitas perdas, de muitas decepções, de muitas desilusões. E você olhando para essa história de uma forma diferente, você pode, pelo menos, conseguir interpretar de uma outra forma, se tornando mais forte, mais inteligente emocionalmente. E para você, me conta aqui, qual é a emoção que é mais difícil para você lidar e quando é que essa emoção aparece? A parte importante aqui é que olhando, nomeando, entendendo, compreendendo, você consegue se transformar numa pessoa mais consciente. Aos poucos, é um processo, não é da noite para o dia. E se tornando mais consciente, você está se amando mais porque você consegue entender o que é importante para você e começar a dar aquilo que é necessário para você mesmo, sabe? Respeitar as suas necessidades. Bom, esse foi o seu gato de biblioteca. A gente se vê entre as estantes. Meu nome é Kim.